Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFCE do campus de Tianguá e aqui vamos dar continuidade ao nosso curso de Cálculo 2, tá? Então, primeiramente, aí na tela você tem algumas regras gerais de conduta nesse período de aula remota, você pode pausar e ler, tá? E você também pode encontrar lá no Classroom. Bem, o objetivo dessa nossa aula de hoje é a gente estudar um pouco sobre comprimento de arco, tá? Então, bem, o que seria comprimento de arco, tá? Eu acho que a melhor forma de você entender é tendo uma ideia por trás, tá? A interpretação do que seria isso. Então, a gente vai falar no seguinte: imagine que você tem uma curva, tá? Que você tem uma curva, por exemplo. Essa curva pode ser dada como foi dado aqui, tá? E aí, você quer saber, e essa curva, né? Digamos que ela foi formada através de um barbante, de um fio de linha, de alguma coisa do tipo, ok? Que você possa manusear. E aí, você pega numa ponta e na outra e você estica, tá? Essa sua curva que você tinha. E aí você vai esticar, tá? E aí você vai conseguir ver o tamanho, tá? Ver o tamanho. Então, o comprimento do arco, né? Na verdade, é o tamanho que você tem aqui, tá? É o tamanho que você tem nessa sua curva. Então, por exemplo, você poderia ter um círculo, né? Então, o que é o comprimento do arco, né? Na verdade, é a medida que você tem aqui, ó. Então, imagina que você pudesse, por um instante, fazer um corte aqui, né? Abrir, ou seja, desenrolar isso daí, e você teria esse, digamos, se fosse um arame, né? Ou um barbante, você esticaria, e aí você teria essa medida, tá? Então, isso daí é a medida do comprimento do arco, ok? Em algumas situações, vocês devem concordar que é mais simples de se calcular esse comprimento de arco, tá? E essa situação mais simples que eu digo é a situação onde a curva ela é um poligonal, tá? Ou seja, o que é a curva poligonal, né? Que ela é feita como uma junção, né? Um conjunto aí de vários segmentos de reta. Ou seja, se você tivesse, por exemplo, dessa forma, tá? Então, digamos que a sua curva fosse desse jeito, por exemplo, né? Então, aqui, ó, se você observar, você tem nada mais do que, ó, segmentos de reta. Aqui é um segmento de reta, tá? Aqui é um segmento de reta. Aqui é outro segmento de reta. Aqui outro. Aqui outro. Aqui outro. E aqui outro. Então, é só você calcular cada pedacinho desse separadamente, tá? Como são segmentos de reta, para você medir é bem simples, né? Então, trazendo para uma situação mais realista, você conseguiria medir, por exemplo, com a régua, certo? Sendo aqui bem superficial, tá? Mas aí vocês devem perceber que as dificuldades, né, em você medir aparecem justamente quando essa sua curva ela começa uma redundância, né? Ela começa a ser curvada, tá? É justamente onde ela começa a se dobrar. Então, esses pontos onde elas se dobram, né, é, é o que nos vai trazer dificuldade em você medir na prática, tá? Então, por exemplo, o círculo, né? Para você medir o círculo na prática, como que você faria, né? Então, na Grécia Antiga, foi um dos problemas que mais impulsionaram a matemática, foi justamente saber quanto que valia a área, né? E quanto que valia o comprimento de um círculo, tá? Então, para você saber a noção de quão complicado poderia ser, né? E isso tudo, né, antes do desenvolvimento do cálculo. Então, bem, então a gente tem essa situação, né, de quando essa nossa curva ela se dobra, né, ela tem uma curvatura, a gente
a gente vai perdendo precisão, tá? Então é uma palavrinha que a gente tem aqui, que é uma palavrinha importante, que é justamente a precisão, tá? Ok, então, bem, o que que a gente vai fazer então? Para uma situação geral, tá? Para uma curva aqui mais geral, tá? Que não é só uma poligonal, o que que a gente vai fazer? A gente vai aproximar, tá? A gente vai aproximar por poligonal. Então, aqui imagine na situação que você tem um círculo, tá? Então, você tem seu círculo aqui seu círculo aqui, tá? Então, esse seu círculo tá aqui, ok? E aí, um poligonal muito simples que você tem, qual é? Um quadrado, tá? Então, você pode olhar, ó, justamente o quadrado aqui, tá? Esse quadrado aqui, ok, ó. Só que você deve concordar comigo que do círculo para o quadrado, né, tem uma diferença bem grande, tá? Então, digamos que um quadrado não é a melhor forma de você aproximar o círculo, tá? Então, a partir daí, o que é que você faz? Você pode, por exemplo, aumentar a quantidade de lados, tá? Então, quando você aumenta aí a quantidade de lados, né? Aqui você tem, ó, já 6 lados, ok? 6 lados. Muito bem. Então, aqui, ó, já, né? O erro, digamos que a discrepância entre o círculo e o seu poligonal, ela já diminuiu, tá? E aí, conforme você vai aumentando o número de lados, ó, ou seja, aqui essa discrepância, né, esse erro, ele vai diminuindo. Então, aqui, ó, você só tem 8 lados. Nessa situação aqui, observe, ó, nessa situação aqui, já descreve bem, né? Já descreve bem o seu ciclo, tá? Então, assim, para uma situação, né, que não seja tão importante a gente ter precisão, já tem uma, sem ser muito exigente, né? A gente já tem uma certa coincidência aqui. E se você continua aumentando a quantidade de lados desse seu polígono, você pode aumentar indefinidamente, tá? Então, cada vez mais ele vai se aproximando, tá? Ele vai se aproximando. Mas, né, nunca vai ser, nunca esse seu polígono vai se tornar um círculo, tá? Ele vai se aproximando de modo indefinido, mas ele não vai ser exatamente igual ao círculo, né? Também vale a pena a gente notar isso. Por quê? Então, a gente tem aqui a parte do círculo, né? E aí a gente está aproximando. Digamos que a gente tinha aqui, né? A gente tinha algo assim, tá? Então imagine que você deu um zoom, nessa parte aqui, tá? Você deu zoom nessa parte aqui. Aí o que que acontece, né? Quando você aumentar o número de lados, você, né, vai estar apagando isso daqui e você vai estar inserindo mais um ponto aqui, onde você vai colocar mais lados, né? Então, só que por mais que você faça isso, né? Por mais que você faça isso, você observa, ó, que aqui, né, tem essa diferença, tá? Então, você pode novamente, né, colocar um ponto aqui, fazer isso, mas digamos que na hora que você der um zoom novamente, você consegue ver ali a diferença, tá? Porque o círculo ele é arredondado e esse segmento ele é reto, né? Então sempre vai ter essa diferença. Mas o que é importante é o seguinte, que quando esse seu polígono vai começar a ter muitos lados, então esse erro ele vai se aproximando, tá? Então, para alguns efeitos práticos, pode ser uma ótima aproximação, tá? Então, bem, e aí, o que que a gente vai fazer, né? Então, a gente vai estar considerando uma curva que ela é dada, tá? Que ela é dada por uma função, certo? Essa função a gente vai pedir que seja contínua e aí ela vai estar definida em um intervalo, né? Um intervalo, no caso, o intervalo AB, certo? Então, bem, qual o nosso propósito aqui, certo? A gente quer definir de forma precisa qual é o valor desse comprimento de arco, porque aproximando ali por polígonos,
O nome já diz, a gente está aproximando, tá? Mas a gente vai querer determinar o valor exato, tá? O valor exato disso, ok? A gente vai utilizar para isso, né? Justamente algumas ideias que a gente já vem utilizando, que é o fato da gente dividir o intervalo, tá? Então a gente vai pegar aqui n subintervalos, então a gente vai estar particionando, né? Você tinha aqui o intervalo AB, tá? E aí você está dividindo, ó, aqui, né? Aqui você está dividindo, ó, aqui, certo? Você está dividindo o seu intervalo aqui, ó, o seu intervalo AB em n intervalos menores, tá? N subintervalos. E aí você, por conveniência, a gente está tomando todos de mesmo comprimento, que é o comprimento que a gente está chamando aqui de dx, ok? E a partir daí, o que você vai fazer, né? Agora, você tem a sua curva, ó, você tem aqui a sua curva, essa sua curva aqui, né? É a curva que é dada pela função f, tá? Pela função f. E aí, você vai estar aproximando, ó, por polígonos, tá? Você vai estar aproximando por polígonos, ok? Então, a ideia é você aproximar por instrumentos que você já saiba, né? Que seja mais simples de você calcular, tá? Então, no caso, como a gente já viu, polígonos, eles são só segmentos de retas, né? Então, a gente vai tentar aproximar por polígonos. Só que, como antes, né? Quando você aproxima por polígonos, você tem um errozinho aqui, né? Um erro nessa aproximação, ó. Você consegue perceber, ó, que aqui a gente tem uma diferença entre a curva, né? Que é a que está dada em azul, e os seus polígonos aí, que são dados em vermelho, tá? Então, a gente ainda tem aí um erro, tá? A gente ainda tem um erro que é cometido quando a gente faz isso. Só que, né? De fato, a gente tem um erro porque a gente está considerando uma aproximação. Só que qual é a ideia, né? A ideia vai ser a seguinte: é você dividir seu intervalo cada vez em mais subintervalos, tá? Ou seja, você vai tomar cada vez esses intervalozinhos aqui, ó, que você tem, né? Aqui você tem um intervalo, certo? Você vai tomar ele cada vez menores, tá? Você vai diminuindo, que a gente diz que é diminuir essa partição, tá? Você vai estar dividindo o seu intervalo em pedacinhos cada vez menores. Quando você faz isso, esse polígono, né, a mesma coisa que acontecia com o círculo, ele vai, digamos que, encostando cada vez mais nessa sua curva azul, tá? E essa vai ser a ideia. Então, é isso que está acontecendo, ó. Então, conforme você tinha aqui sua curva azul, tá? Você tinha aqui sua curva em azul, certo? E aí, você tem esse segmento aqui, digamos que era do polígono lá, né? Que ele estava justamente tentando aproximar a sua curva, tá? E se você considera partições menores, então no meio vão estar sendo inseridos mais pontos para o seu polígono, tá? E esses pontos tocam justamente, ó, a sua curva. Então aqui agora, ó, você vai ter dois segmentos tentando aproximar a sua curva. Mas se você dividisse ainda com mais pontos, certo? Em vez de um ponto, você teria dois, ó, dois pontos. E aqui você teria, ó, na verdade, mais três, né? Segmentos tentando aproximar a sua curva. E assim por diante. Então, perceba, ó, aqui a gente já tem quatro segmentos. Que cada vez, né? Conforme você aumenta a sua divisão do intervalo, você consegue aproximações menores. E é baseado nisso que a gente vai dizer o seguinte, ok? A gente vai dizer que o comprimento é L, certo? O comprimento que a gente vai estar denotando pela letra maiúscula aqui de L, tá? Então, esse comprimento, ele é o limite, tá?
Porque o que a gente tem, né? Quando a gente olhar aqui nesse gráficozinho, o que a gente tem da soma aqui dos segmentos, ele nos dá a parte em vermelho, tá? Então, ali, aquela parte só da poligonal, né? A poligonal, vou chamar assim, P, que é a poligonal, ela é dada por isso, ó, pela soma, tá? De I de 1 até N. E aqui a gente vai ter os segmentos, tá? Aqui que eu vou chamar de PI menos 1, PI, certo? Então, são os segmentos, tá? Então, por exemplo, o primeiro segmento é esse, tá? Então, aqui, essa medida, né, é P0, P1, tá? Ok? Então, só para a gente ilustrar. Então, aqui, né, essa medida aqui, ó, essa medida aqui, a medida desse segmentozinho aqui é P1, P2, tá? Então, eu estou usando esta notação. Então, a gente tem que todo poligonal, né? O comprimento de todo poligonal é dado por isso daqui, tá? É a soma de cada pedacinho, tá? E aí, o que acontece, né? Quando eu tomar n indo para infinito, porque o que é n, né? N é a quantidade de subintervalos que eu estou dividindo o meu AB, né? O meu intervalo AB, ok? Então, quando eu tomo n indo a infinito, eu estou dividindo mais o meu intervalo AB, tá? Então, essa minha soma de poligonal, ela vai estar se aproximando, né? De forma muito boa do meu comprimento de arco. Só que como eu estou falando em limite, eu tenho uma exatidão, tá? Então, pra gente, ó, o limite, né? O limite, quando o n tender a infinito, dessas minhas somas dos segmentos, tá? Então, é o limite das somas dos segmentos, tá? Ou seja, é o limite da minha poligonal dá justamente L, tá? Dá justamente L. Então, isso daqui é o que a gente vai utilizar, tá? A gente está dizendo, através de outras coisas, que a minha poligonal, ela vai, sim, tender, né, ao meu comprimento de arco, tá? Então, nisto, né, dito isto, aqui a gente precisa dizer quem é esse valor, né? Aqui é I menos 1, tá? Então, a gente precisa calcular, ó, quem é esse segmento aqui. Como que a gente calcula esse segmento, tá? Como que a gente faz para calcular esse segmento? Então, bem, aqui a gente vai denotar o seguinte, ó. Lembre, a gente tá primeiro só reforçar aqui, ó, y, né, que é lá na curva, ela é dada por f de x, ok? E aí a gente vai usar algumas notações, tá? Primeiro, ΔX vai ser, ΔY, né? YI é YI menos YI menos 1, ok? Aqui, ó, então, quando você tinha sua curva, certo? Você tinha sua curva ali, aí você tinha aqui, ó, o ponto, vou fazer essa curva só um pouco diferente para ficar assim, xi menos 1, e digamos que eu quero o seu outro ponto xi, tá? Então aqui, ó, você tem, né, outra cor, aqui, ó, você tem o f de xi, que é o que a gente chama de yi menos 1 e menos 1, deixa eu escrever melhor aqui, i menos 1, aqui, ó, você tem o f de xi, que é o yi, certo? Então, o que você tem aqui, ótimo. Então, ó, se você olhar, quando você olha as coordenadas desse ponto aqui, né, as coordenadas desse ponto aqui, ó, é quem?
xi menos 1, f, vou botar assim, yi menos 1, tá? As coordenadas desse ponto aqui é o que? É xi, yi, tá? Então, esse segmento aqui, ó, esse seu segmento aqui, ele é nada mais nada menos do que você fazer a distância, né? Calcular a distância entre esses dois pontos. E aqui você é só utilizar a expressão, né? Que é a raiz quadrada, a diferença das coordenadas ao quadrado, mas a diferença das abscissas ao quadrado, tá? É justamente o que tem ali. Aí, se você usa, né, essa forma de escrever, você usa que delta x, né? A gente já viu que era justamente a diferença, né? O tamanho dos intervalozinhos, então é justamente essa diferença aqui. E você está chamando, né, de y, de delta yi, justamente a diferença de yi menos yi menos 1, não é isso? Usando essa notação, então você ganha essa expressão aqui para o seu segmento, tá? Para esse seu segmento. Muito bem. Depois disso, o que é que você vai utilizar, né? Você vai utilizar aqui, agora você tem que lembrar do seu curso de cálculo 1, que é o teorema do valor médio, tá? Teorema do valor médio. O teorema do valor médio, ele diz o seguinte, tá? Que é justamente a diferença entre dois valores na função f, né? Geralmente ele é descrito assim: f de b menos f de a é igual o f de c vezes b menos a. Geralmente a escrita era essa, tá? Onde esse seu c pertence ao intervalo AB, ok? Você tinha geralmente isso. Aí você tinha a hipótese, né? A função tem que ser contínua no intervalo AB fechado e tem que ser derivável no intervalo AB aberto. Então você tem que existir esse seu ponto C. E aqui você está aplicando justamente esse seu resultado, né? No caso, o B é o xi, o A é o xi menos 1 e o seu C é o xi estrela, que a gente está chamando, ok? Então, bem, aplicando esse resultado, você tem essa expressão aqui. Aí você pode escrever, né? Essa expressão do lado direito, né? Isso daqui é justamente yi, né? Que a gente está usando. Isso daqui é yi menos 1. Ou seja, isso daqui é delta de yi. Aí vai ficar f' de xi estrela. E desse lado aqui, ó, você tem que isso daqui é justamente delta x, tá? Então você tem, na verdade, essa expressão aqui, ok? Aí, ó, o que é que você faz, né? Você usa essa expressão aqui, ó, essa expressão de delta yi, você usa ela aqui, tá? Você utiliza essa sua expressão aqui. Então, ó, o que é que você vai ter, né? Pi menos 1 pi, você tinha aquela expressão ali, agora vai ficar delta x ao quadrado. Agora, o y, né? O delta y, você vai utilizar essa expressão que você acabou de encontrar. Vai ficar f' de xi estrela, tá? Vezes delta x ao quadrado. Isso tudo na sua raiz. Só que agora, ó, o delta x ao quadrado, você pode botar o delta x, né? Você pode botar ele em evidência e ele pode sair da sua raiz, tá? Então, quando você botar em evidência, ó, vai ficar 1 mais, e aqui vai ficar f' de xi estrela, tá? E o termo que estava em evidência, né, que é o delta x ao quadrado, ele pode sair da raiz e a gente não tem mais o quadrado, tá? Então, ó, L, né, que é o que você tinha antes, ó, L é o limite das somas dos segmentos, mas agora os segmentos, você tem essa expressão para eles, tá? Então, ó, então fica agora que L é igual ao limite com n tendendo a infinito das somas de
da raiz de 1 mais f' de x e estrela ao quadrado, que multiplica delta x, tá? E aqui você acha algo familiar, né? Você acha que é algo familiar, que é justamente essa expressão aqui, ó, limite da soma com esse termo, né? Até ali, na verdade, a expressão que a gente escreveu, né? É só... na verdade é isso tudo. Bem, então, você tem aqui o limite da soma em n, né? E você tem o termo dx. Então, isso é algo familiar, ok? Que é justamente a expressão, né? A definição de integral, tá? Com isso, a gente chega no seguinte, tá? E aqui é o que, de fato, você vai utilizar para resolver os exercícios, tá? Ali eu estava dando uma ideia de como que você chega justamente nessa expressão. Então, isso daqui você tem que ter na mente, tá? Você tem que ter em mente. E aí você chega na expressão, né? Então, L. Então, L vai ser igual... A gente tinha o quê? Que era o limite de n tendendo a infinito, de uma soma de 1 a n, certo? Aí você tinha aqui, ó, 1 mais f' de x e estrela, não é isso? Ao quadrado, delta x. Quando você olha isso como integral, né? É como se essa parte vira a integral, tá? E essa parte vira dx. E aqui é a sua função, tá? É a sua função. Então, de fato, ó, você vai ter essa definição aqui, tá? Você vai ter essa definição aqui. Então, o seu comprimento de arco, né? Que é o que a gente está chamando de L, ele vai ser integral de a a b, tá? Da raiz de 1 mais a derivada da sua função ao quadrado dx, ok? Então, as hipóteses que você está trabalhando, né? Justamente a sua derivada, ela vai ser contínua no intervalo AB, tá? Isso daqui é porque você utilizou o teorema fundamental do cálculo, ok? Perdão, o teorema do valor médio, tá? Então, você está pedindo aqui que a derivada ela seja contínua, tá? Você precisa também, para que você garanta que essa função é contínua e você consiga integrar, tá? Então, bem, essa é a expressão que você vai utilizar, né? A priori, você não precisa se preocupar muito com essa hipótese, porque geralmente a gente está trabalhando com funções bem irregulares, tá? Ok. E aí, é o seguinte, você pode escrever dessa forma, tá? Que é onde L, né? L é integral de A a B, de 1 mais f' de x ao quadrado, né? Dx. E aí você pode utilizar também a notação de Leibniz, né? Em alguns casos mas também interessante. Só que só o que está mudando é o seguinte: em vez de escrever f' de x, você está escrevendo dy dx, tá? É a única coisa, ó. Observe. Aqui você tinha f' de x e aqui você tem, né, dy dx, tá? Na prática não muda muito, mas em alguns casos é interessante você escrever dessa forma, tá? Então, vamos aqui ao nosso primeiro exemplo, que é o seguinte: calcule o comprimento de arco da parábola semicúbica, que é dada por... Aí você tem y ao quadrado, né, igual a x ao cubo, tá? E aí você quer que esteja entre os pontos 1 e 4, 8, tá? Então aqui, ó, você tem o gráfico dessa sua curva. Então, essa sua curva, se você tira ali a raiz quadrada, tá? Então, daqui, ó, você tem que y é igual a mais ou menos, tá? A raiz quadrada de x3, tá? Só que é o seguinte, os pontos que você quer, ele está na parte superior, né? Porque você observa, o ponto é o ponto 1 e o ponto 4, 8. Então,
a parte que você está interessado é justamente essa que já está destacado aí em vermelho, tá? Então, o caso que lhe interessa aqui é o caso positivo, tá? Então, é raiz quadrada de x3. Aqui você já sabe que você pode escrever como 3. A raiz você pode escrever como meio, né? Então, isso aqui é x elevado a 3 meios, tá? Então, bem, então a função que lhe interessa, né? É f de x, você pode tomar como x elevado a 3 sobre 2, tá? Então, essa daqui é a função que lhe interessa. E então, você tem que L é igual a integral. Aí você tem que descobrir quem são as coordenadas, tá? Aqui, ó, uma coordenada é essa e a outra coordenada é esta. Então, uma coordenada, aqui x é igual a 1 e aqui x é igual a 4, tá? Então, sua integral vai de 1 a 4, que é a função, né? 1 mais. Aqui, você teria f' de x ao quadrado, né? Dx. Então, você precisa saber quem é a sua f', tá? Quem é a sua derivada, né? Então, f' de x, tá? Ou a mesma coisa, né? dy dx, dependendo de qual expressão, qual notação você está utilizando. Então, isso daqui vai ser o que, né? 3 sobre 2, x, 1 sobre 2. Quando você pega isso ao quadrado, né? Então, só trazer aqui. Né? Então, você vai pegar, você quer... então, colocar logo aqui 3 sobre 2, x, 1 sobre 2. Então, essa é a integral que você tem que calcular, tá? Então, aqui a gente tem o seguinte. Aqui já era a expressão, né, de y. Aqui já era a derivada. E aqui, ó, já é justamente a expressão que você tem que derivar. Porque aqui, quando você fizer esse 3 ao quadrado vai dar 9, né? O 2 ao quadrado dá 4. Você vai ter x elevado a meio ao quadrado, vai dar somente x. Então, você tem essa expressão aqui para você poder integrar, tá? Então, aqui é uma integral simples, tá? Que você tem que resolver. Aqui, você observa que basta você fazer uma substituição simples, do tipo u igual, né? Você chama o que está aqui dentro dessa raiz de u, tá? Então, quando você faz isso, a derivada, né, du, então, deriva 1 é 0, derivado, aí 9 quartos é uma constante, derivada de x, dx. Então, du é igual a 9 quartos dx, certo? E aí você tem que olhar os limites de integração, né? Você está fazendo a mudança de variável. Então, o que vai ficar, né? Quando x for igual a 1, né, que é o valor que você tem aqui, ó, quando x for igual a 1, o seu u, você olha para a sua mudança aqui, né, u vai ficar igual a 1 mais 9 quartos, tá? Isso vai lhe dar 13 quartos. Então, você atualiza aqui, ó, 13 quartos, tá? Quando x for 4, que é o outro valor que você tem aqui, ó, para x igual a 4, então, u vai ficar igual a 1 mais 9 quartos vezes 4. Então, vai cancelar, vai ficar só 9 mais 1, 10, tá? Então, aqui seu novo limite superior, a sua integral. Aí, você tem a raiz. Essa expressão, o que tinha dentro do radical da raiz, né? É justamente u, né? E aí, você tem que olhar quem é dx, né? Então, dx é 4 sobre... dx é igual a 4 nonos du, né? Então, 4 nonos você coloca aqui fora, tá? E aí é só você resolver, né? Então, você tem que L, ali, ó, 4 nonos, integral de 13 sobre 4, 10. Aqui você pode escrever como sendo meio, né? Aqui é simples de você resolver, tá? Na hora de integrar, você só tem que somar 1 ao denominador. Então, isso daqui vai ficar u, aí meio mais 1, 3 meios, né? E aqui você divide por 3 meios, ok?
e avalia em 10 e 13 sobre 4, certo? Aqui eu estou dividindo por uma fração, então eu posso, na verdade, multiplicar pelo inverso dela, né? Então é 2 terços, ok? E aí pronto, né? Quando você fizer as contas, aqui vai ficar 8 sobre 27, tá? E aqui vai ficar as expressões, né? As expressões que a gente já tem até aqui, né? Ó, aqui. E se você desenvolve esses valores, você chega nessa expressão, né? Só desenvolver ali os points, tá? Então você chega nessa expressão aqui. Bem, então o que você tem de novo, digamos assim, né? O que você tem de novo desse conteúdo é você chegar nesse ponto, tá? Daqui em diante, essa segunda etapa aqui, ó, é só para você resolver a integral. E essa parte foi tudo que a gente já viu no curso anteriormente, tá? Então, o tijolinho, digamos assim, o tijolo da aula de hoje, né? Se a gente está construindo um muro, né? Que é o nosso curso de cálculo. A contribuição de hoje para essa construção, para esse muro, é essa parte aqui somente, tá? Então, isso daqui, ó, você já tinha. Esse daqui já é um conhecimento prévio adquirido, tá? Só para destacar essa parte. Então, é você identificar a função, identificar o que você quer, né? E qual a fórmula, qual a expressão que você tem que utilizar, tá? E aí, fazer, montar bem a expressão. E para resolver a integral, apenas utilizar, né, o que você já conhecia, tá? Então aqui em algumas situações, né, você tem que a sua curva ela não é dada em função de x, da variável x, né? Ela pode ser dada também, ó, em função da variável y, tá? Em função da variável y. Então, por exemplo, se você tem aqui, ó, x, y, pegar aqui, ó, se a sua curva, por exemplo, ela fosse assim, tá? Ó, se sua curva fosse, se sua curva fosse assim, por exemplo, tá? Ela não é uma função em x, né? Você pode ver isso quando você faz o seguinte, né? Quando eu traço uma reta aqui, ó, passando por um valor de x, ela está tocando em 2 pontos, tá? Ela toca em 2 pontos. Então, ela não é uma função em x, tá? Ela não é uma função em x, por esse motivo. Mas quando eu passo aqui, ó, para qualquer y, quando eu passo a reta, ó, só toca em um ponto. Não importa, ó, sempre só toca em um ponto, certo? Então, ela sim é uma função em y, mas ela não é uma função em x, ó, que está tocando em 2 pontos, tá? Então, dependendo da curva, isso pode acontecer, tá? Do mesmo modo, se você tivesse, quando você tem isso, né? Então, quando você passa aqui, ó, toca em 3 pontos, tá? Então, isso não é função em y, né? Ela é função em x, mas em y não, ok? Então, bem, nessa situação, o que vai mudar, né? Nessa sua expressão? Bem, você tem que olhar agora que os seus intervalos eles vão depender da definição para y, tá? Então, você tem aqui, ó, que olhar os intervalos em y, ok? E aí, a única coisa que muda aqui na sua expressão é que você tem que tomar a derivada, né, da sua função, tá? Normalmente, mas observando que aqui a derivada de y, tá? Em relação a y, derivada de g em relação a y. Isso fica mais evidente quando você escreve na notação de Leibniz, né? Então aqui, ó, antes você tinha dy dx e agora você vai ter dx dy, tá?
porque x é a sua função agora, né? E y é a sua variável, tá? Bem, por exemplo, aqui, ó, justamente o que está acontecendo. Aqui você tem, ó, x igual a y ao quadrado, tá? Você tem aqui y é igual a x ao quadrado. Então, observe, x aqui é o que está funcionando como sendo sua função, tá? E o y funciona como sendo sua variável. Deixa eu ver só, não tem. Então, o que você... Aqui, ó, você tem aqui x e y, tá? A ideia aqui do gráfico dessa função, né? A ideia do gráfico dessa função, ela é algo desse tipo, ó, tá? Ela é algo desse tipo, é uma parábola, só que ela é uma parábola deitada, digamos assim. E você está interessado nos pontos 0, 0, tá? Então, vou botar assim, ó, ponto 0, 0 e o ponto 1, 1, digamos que seja esse. Então, você está interessado, na verdade, ó, nessa parte aqui, tá? Nessa parte aqui da sua curva. Então, o que você quer, na verdade, é essa parte que está destacada aqui em amarelo, tá? Bem, o que você vai fazer? Ó, aqui você tem que olhar onde está variando o y, tá? Então, aqui é 1 e aqui é 0. Então, o seu y está variando entre 0 e 1. Então, o seu comprimento de arco, aqui na verdade, ó, é L igual. O y está variando entre 0 e 1, ok? Aí você vai ter a raiz de 1 mais. Aqui, ó, você tem que colocar botar aqui, ó, é dx dy ao quadrado, certo? dy. Então, aqui você tem que fazer a derivada em relação a y, certo? Ou então você poderia também, né? Se você estivesse chamando isso daqui, ó, g de y igual a y ao quadrado. Então, aqui nessa parte, você estaria colocando o y', né? Derivada de y. Mas, bem, tanto faz aqui, ser dy, dx dy, como y' de g, a derivada ali é 2y, certo? Ok? Então, ó, essa sua expressão aqui, tá? Vou escrever de novo, 0,1 raiz de 1 mais, aí você vai ter um 2y ao quadrado dy, tá? Então, você tem essa integral aí para você resolver, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Quando você pega o 2y ao quadrado, né, isso dá 4y ao quadrado, sim? Só observando esse ponto. Então, isso daqui, ó, é a expressão que a gente acabou de escrever, que dá o seu comprimento de arco, tá? Para resolver essa integral aqui, pronto, né? Como eu acabei de falar, a contribuição desse conteúdo, né? O que foi dado de conteúdo novo para o curso, né? Vai até esse ponto, tá? Daqui em diante é você resolver a integral que você encontrou. E resolver a integral que você encontrou é você utilizar argumentos, né? Que você já aprendeu anteriormente, tá? Então, bem, essa integral aqui lembra muito uma integral que você utiliza uma substituição trigonométrica, tá? Então, justamente, o que é que você quer? Eu quero que isso daqui seja uma tangente ao quadrado de θ. E é isso que você faz, tá? Você quer que você quer que 4y ao quadrado seja tangente ao quadrado de θ. Então, quando você tira a raiz nisso tudo, né? Você faz justamente y, vai ter um 2 aqui, mas você vai passar multiplicando, dividindo, então ele vai ficar 1 sobre 2 e aqui tangente de θ, certo? Então, essa é a substituição que você faz, ok? Quando você faz essa substituição, aí você olha a derivada, né? Então, tá aqui a substituição, ó. Quando você deriva a tangente, vai dar secante ao quadrado, então derivada de y é meio,
secante ao quadrado de θ, tá? Então, aquela expressão ali, né, raiz de 1 mais 4y ao quadrado, fica justamente o que você queria, que é 1 mais tangente, tá? Ao quadrado, porque vai dar a secante, né? Ao quadrado na raiz, aí cancela o quadrado com a raiz e fica só a secante. E aí você tem que olhar os seus limites de integração, né? Por exemplo, 0, quando y é 0, né? Então, da sua substituição, você tem que tangente é 0, tá? Tangente de θ é 0. Mas tangente de θ é 0 somente quando θ é 0. Então, você ganha aqui, que aqui também é 0, tá? Aí, ó, quando você tem o outro valor aqui, que é 1, tá? Na sua substituição, vai ficar 1 igual a meio tangente. Então, você tem que, na verdade, tangente de θ é igual a 2, tá? Então, tangente de θ é 2, ok? Então, quando y é 1, se y é 1, tangente de θ é 2, e então, θ é o arco tangente de 2, tá? Então, θ é o arco tangente de 2. Aí tá chamando de alfa, tá? Deu um apelido para não escrever. Mas você poderia botar aqui, é arco tangente de 2, tá? Se você quiser. Mas aí tá, só foi apelidado aí de alfa para não ter que escrever arco tangente de 2. Bem, então aqui também, né, arco tangente de 2, se você quiser, tá? Então, e a partir daí você vai olhar, né? Então, aquela parte toda que tinha a raiz, fica somente a secante, tá? E aqui, ó, você está colocando quem é o dx, tá? dy, perdão. Então, dy é meio, secante ao quadrado, dθ. O meio vem aqui para fora. Aí, secante com secante ao quadrado fica secante ao cubo, dθ. E aqui, né, para você resolver essa integral, você caiu no integral de secante ao cubo, certo? Aí você tem que lembrar como que a gente resolvia uma integral de secante ao cubo. A gente já fez, né? Esse caso. E aqui você vai utilizar uma integração por partes, tá? Você vai por partes. Onde, por exemplo, você separa ali, e aí você pega u igual a secante e pega dv igual a secante ao quadrado, tá? E aí você vai ter, né, du é secante tangente e v é tangente, ok? V é tangente. E aí você utiliza integração por partes, né? Porque você tinha o dv, que é justamente secante, né? Vai ficar igual a u v, né, menos integral aí de u, que é secante tangente, dv, que é secante, o v, aí fica v du, né? Perdão. V, que é tangente, du. Tangente ao quadrado, né? Que vai ter outro aqui, tá? E aí, você pode utilizar, trocar esse tangente aqui ao quadrado. Aí você tem que secante mais tangente vai ficar igual a menos. Aí você pode trocar, ó, que tangente ao quadrado, ele é secante ao quadrado de θ menos 1, tá? Você tem isso. Quando você distribuir, ó, vai ficar secante, tangente. Aqui vai ficar menos
aí secante ao cubo, tá? E dθ mais integral de secante, tá? Integral de secante, você sabe que é ln de secante mais tangente, tá? E aí, esse termo aqui, ó, ele está se repetindo aqui, e é o que você já tinha aqui. Quando você passa ele para o lado esquerdo, vai ficar 2 vezes a integral da secante, aí você passa esse 2 dividindo, então vai ficar meio, né? Aí daí você tem que a integral da secante ao cubo de θ é meio, aí você tem secante tangente, mais ali o ln, né? A da secante mais tangente, tá? Mas aí tá escrito aqui, certo? É meio, não. Ok? Esse meio aqui é o que você já tinha aqui. E a primitiva é essa. Você só está avaliando em 0. E aqui é arco tangente de 2. Certo? Então, repare. Nessa questão, o mais difícil é você resolver a integral. A parte do conteúdo de comprimento de arco, né? Foi a mais fácil, né? Que é só você verificar bem a função, tá? Utilizar na expressão do comprimento de arco. E o mais difícil é você, de fato, calcular a integral, tá? Mas todo esse conhecimento já foi oferecido a você, ok? Então, pronto. Quando você avaliar, né? Aqui vai ficar 1/4, só multiplicando o meio com meio ali. Aí vai ficar secante, né? Secante de... Aí vamos deixar aqui. Secante de alfa, tangente de alfa, mais o ln secante de alfa, tangente de alfa. E quando você avalia isso no zero, né? Vai zerar tudo, tá? Porque tangente de zero é zero, tangente de zero é zero, secante de zero é 1 e o ln de 1 dá zero, tá? Então, basta você avaliar tudo aqui. Vai ficar só com tudo avaliado no zero, porque quando você avalia no alfa, quando você avalia no zero, zera tudo, tá? Neste caso. Então, bem, aí, ó, só que você lembra ali, né, que alfa é o seu arco tangente de 2. Isso lhe diz justamente que tangente de alfa é igual a 2, tá? Então, ó, isso daqui é 2, tá? Isso vale 2. Isso daqui também vale 2. E aí você quer saber só quem é então a secante, né? Aí você usa aquela expressão que é essa, tá? Que secante ao quadrado é igual a 1 mais tangente ao quadrado. A tangente de alfa é 2, então tangente ao quadrado é 4. 1 mais 4, 5. Então, secante ao quadrado, né, de alfa é igual a 5. Você tira a raiz e você encontra que a secante de alfa é a raiz de 5, tá? Então, aqui, ó, raiz de 5 e aqui raiz de 5, tá? Então, L vai ser justamente essa expressão que você tem aí, tá? Aí você pode... quando você desenvolver, né, esse 2 simplifica com meio ali, vai ficar só raiz de 5 sobre 2, ok? E aqui, ó, você tem 1/4, raiz de 5 sobre 2 dentro da integral. E esse daqui é o comprimento, né, da sua curva que você tem ali destacada em amarelo, tá? Então, esse daqui é o valor do comprimento, tá? Bem, vamos aqui a mais um exemplo, certo? Então, você tem o que? Encontra o comprimento exato da curva. Aí você tem, né? Y igual ao ln do cosseno para x entre 0 e π sobre 3, tá? Entre 0 e π sobre 3, ok? Então, bem, o que a gente tem aqui? Aqui, nesse caso, não vou fazer o gráfico, porque
já tem uma composição de funções, então pode ficar um pouco, fica um pouco ruim da gente ver, né? Um cosseno com ln não a gente não tem esse costume de fazer, então também não vou usar nenhum recurso para plotar o gráfico, mas também não se vai fazer necessário, tá? A gente fazer o gráfico aqui, ok? Então, bem, vamos somente verificar, né, qual é a situação que a gente se encontra, tá? Então, a nossa variável, né, nossa variável aqui é x, nossa variável é x. Então, a expressão que a gente vai utilizar é a integral de, ali já está dito que é entre 0 e π sobre 3, tá? 0 e π sobre 3. Depois a gente pega e é a raiz de 1 mais. Aí, ó, você tem que sua função é y igual a ln do cosseno de x, tá? Então você vai precisar olhar quem é dy dx, certo? Então você vai derivar isso em relação a x. Então, primeiro, a derivada do ln, né, é quem? É justamente a função aqui embaixo, e em cima a derivada dela. Então, a derivada vai ficar menos seno, tá? Derivada do cosseno menos o seno. Ok? Então, é isso que você tem. É como se fosse a regra da cadeia, tá? Então, com isso, você obtém aqui, ó, que é justamente menos, né? Se você parar para pensar, seno sobre o cosseno é tangente, certo? É tangente. Então, você vai ter aqui, ó, menos tangente de x ao quadrado dx, certo? Ou seja, isso daqui vai ser 0 π sobre 3, 1 mais, não importa esse menos aí, quando você levar ao quadrado, né? Então, aqui, ó, 1 mais tangente, certo? Isso daqui nada mais é do que 1 mais tangente, isso daqui, ó, é secante ao quadrado, tá? Secante ao quadrado, ok? E com isso, quando você tem a raiz ali, né, vai ficar só secante. Somente a secante. E aí, a primitiva, né? Primitiva da secante é o ln da secante mais a tangente. A gente até utilizou isso no exercício anterior, avaliado em 0 e π sobre 3, tá? Avaliado em 0 e π sobre 3. Bem, π sobre 3 é o ângulo de 60, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, quando a gente fizer, vai ficar secante de π sobre 3, mais tangente de π sobre 3, menos o ln da secante de 0, mais a tangente de 0, tá? Tangente de 0 é 0, tá? Tangente de 0 é 0. A secante, né, de 0, a secante é 1 sobre o cosseno, né? O cosseno de 0 é 0, então aqui é 1 sobre, o cosseno de 0 é 1, então aqui é 1 sobre 1. Então isso daqui é 1, tá? Ou seja, isso daqui, ó, é 1, tá? Então, ln de 1. Então, isso tudo aqui, na verdade, ó, dá 0. ln de 1 é 0, tá? Então, beleza. Aqui agora você vai ter ln, aí a secante, e aqui secante de 60, né, que é π sobre 3. Então, ele vai dar o inverso do cosseno, tá? O cosseno de 60 é meio, né? Então, você vai ter 2, tá?
mais... Aí a tangente de 60 é raiz de 3. Então o resultado 2 sobre raiz de 3. Tá? 2 sobre... perdão, 2 sobre raiz de 3. ln de 2 mais raiz de 3. Tá? Então esse é o comprimento da curva nesse exemplo. A gente nem precisou esboçar o gráfico. Tá bem? Então isso é o que a gente teria aí para fazer, tá? Outro exemplo aqui, na verdade, o último exemplo dessa aula é este, tá? Então, você observa o seguinte, aqui a sua variável é y, tá? Então, você tem que L vai ser integral aí de 1 a 2, que é o que está dito ali, né? 1 mais. Aqui você vai precisar fazer o que? Dx dy, né? É o que você vai precisar colocar ali. Aqui a sua variável é y, tá? Então, quando você derivar essa expressão aqui, ó, vai ficar 4y3 sobre 8 mais, né? Essa parte aqui eu posso escrever como sendo só esse daqui, né? Posso escrever como sendo y a menos 2 sobre 4. Ok? Então, na hora de derivar, vem o menos 2. Certo? Vou subtrair, então vai ficar menos 3. E eu já tinha o quadro aqui embaixo. Então, só reescrevendo, esse com esse cancela aqui embaixo, fica 2, né? Então, é y3 sobre 2. Esse com esse também cancela aqui, fica 2. Menos 1. Eu vou escrever o y a menos 3 dividido por y3, né? Então, isso daqui, ó, ali é a derivada, né? Tenho que escrever isso daqui, ó. Não pode esquecer do quadrado, tá? Ok? Então, vamos ver o que dá isso daqui, tá? Antes de... Vamos desenvolver, né? É y3 sobre 2. Então, 1. Aqui, o quadrado vai dar o quê? Né? Vai dar y6 sobre 4 menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Mais o quadrado do segundo. Certo? Então aqui, ó, esse com esse cancela, tá? Esse com esse cancela, sobrou só o meio aqui, certo? Então, 1 menos meio, só dá meio. Aqui vai ficar y6 sobre 4 mais 1 sobre 4y6. Tá bem? Então, vamos escrever aqui, ó, tudo no mesmo denominador, tá? Dá 4y6. Então, aqui, ó, vai ficar 2y6, certo? Aqui vai ficar y12 mais 1, ok? Se você parar para anotar, ó, essa parte de cima ela é um quadrado perfeito, tá? Ela é y6 mais 1 ao quadrado. E a parte de baixo também é 2y3 ao quadrado. É muito interessante você escrever como sendo um quadrado, porque você está dentro de uma raiz, certo? Então, na verdade, ó, essa expressão aqui é de 1 a 2 da raiz quadrada, tá? Então, eu posso colocar tudo dentro do mesmo quadrado ali. É y6 mais 1 sobre 2y3. Né? Aí você pode cancelar esse 2 com esse quadrado.
E aí a sua integral, no final das contas, né? Integral de 1 a 2 de y6 mais 1, 2y3. Certo? Isso daqui é uma função racional imprópria, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó, eu vou só... ali eu tenho o seguinte. y6 mais 1 sobre 2y3. Eu vou dividir y6 sobre isso daqui, tá? Mais 1 sobre 2y3. Então, esse primeiro aqui, ó, eu posso simplificar, né? Esse daqui vai com esse, fica um 3, tá? Então, eu vou escrever assim, ó. Y3 sobre 2, mais, esse daqui eu vou escrever, ó, y menos 3 sobre 2, tá? Então, esse daqui, ó, vai ficar y3 sobre 2, mais y menos 3 sobre 2 dy. A primitiva aqui, né? y4 sobre 4, eu já tenho 2, fica 8, né? Aqui, ó, a primitiva, então vai ficar y menos 2, né? Dividido por menos 2, eu já tenho 2, fica 4, e eu tenho menos. Isso daqui é avaliado, né, em 1 e 2. Então, aqui é fazer a conta, tá? Vai ficar 2 a quarta sobre 8, menos, aqui vai ficar, esse daqui eu posso escrever como sendo, né, esse y menos 2, escrever como y2 aqui embaixo, tá? Menos, aqui vai ficar 4 vezes 2 ao quadrado, certo? Agora eu vou avaliar no 1, então tem um menos, né? 1 sobre 8, que é 1 a quarta sobre 8, aí mais, separar essa parte aqui, na verdade, vou diminuir aqui um pouco, tá? Isso daí é só, e aqui vai ficar 1 sobre 4 vezes 1 ao quadrado. Então aqui ajeitando aqui, né? Vai ficar aqui, ó. Esse daqui, quando a gente for simplificar, vai ficar um 2, né? Porque fica 16 sobre 8, tá? Menos, aqui vai ficar 4, 1 sobre 16, menos 1 sobre 8, mais 1 sobre 4, tá? Se você botar tudo sobre 16, que vai dar 32, menos 2, menos 4, mais 8, certo? E com isso, vai ficar 30 e 8, 34 sobre 16. Certo? Se você simplifica aqui, vai dar 8, 17. Então, L, que é o seu comprimento, 17 sobre 8. Tá? E essa é a sua solução. Ok? Então, novamente, a parte, né, de você montar a integral é a mais simples, tá? O que pode dar mais trabalho é você resolver de fato a integral. O que demonstra, assim, pelo menos do meu ponto de vista, que o conteúdo intrínseco de comprimento do arco, né, de comprimento de arco, não é tão complicado, tá? Ele é até razoável de você compreender. Na hora de resolver os exercícios, né, o que pode
ser um pouco mais complicado é, de fato, depois que você montar a integral, que lhe dá o comprimento de arco, é você resolver, certo? Mas espero que tenha ficado claro isso e até a próxima aula.